Deus ainda restaura o que parecia perdido. Pai amado e Deus eterno, neste momento nos colocamos diante da Tua presença com o coração aberto, porque sabemos que não existe casamento impossível para Ti. Talvez exista alguém orando comigo agora com os olhos cheios de lágrimas. Talvez essa pessoa esteja vivendo silêncio dentro da própria casa, a distância emocional, as palavras que machucaram, as promessas quebradas, ou até mesmo uma separação que parece definitiva. Mas a Tua palavra declara que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Por isso escolhemos acreditar que o Senhor continua sendo especialista em restaurar famílias, reconstruir alianças e transformar corações. A Tua palavra diz em Ezequiel 36:26: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Senhor, começa essa obra agora. Onde existe orgulho, planta humildade. Onde existe mágoa, derrama perdão. Onde existe distância, constrói uma ponte de amor. Onde existe frieza, acende novamente a chama da aliança. Nós declaramos que este casamento pertence ao Senhor. Nenhuma palavra de derrota terá a última resposta. Nenhuma crise será maior do que o Teu poder. Nenhuma sentença humana será mais forte do que a promessa que o Senhor estabeleceu para esta família. Pai, visita agora cada esposo e cada esposa que decidiram permanecer nesta oração. Que o Teu Espírito Santo entre em cada lar. Que esta oração seja o início de um novo capítulo. Porque acreditamos que o Deus que transformou água em vinho continua transformando tristeza em alegria, separação em reconciliação e lágrimas em testemunhos. Nós entregamos este casamento completamente em Tuas mãos. E desde agora declaramos pela fé: o Senhor já começou a trabalhar. Pai amado, o Senhor conhece este casamento melhor do que qualquer pessoa. Tu viste o início dessa história, conheces os momentos felizes, as promessas feitas diante do Teu altar e também conheces as lágrimas que hoje são derramadas em silêncio. Talvez exista alguém que já não consegue conversar com seu cônjuge sem que uma discussão comece. Talvez existam palavras que machucaram profundamente. Talvez o amor tenha sido abafado pelas preocupações, pelas dificuldades financeiras, pelo cansaço ou pelas decepções acumuladas ao longo dos anos. Mas, Senhor, nós sabemos que nenhuma ferida é profunda demais para o Teu poder restaurador. A Tua palavra declara em Jeremias 30:17: Porque restaurarei a tua saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Hoje tomamos posse dessa promessa. Cura as feridas que os olhos não conseguem enxergar. Cura as palavras que ficaram gravadas na memória. Cura o coração que foi decepcionado. Cura a confiança que foi quebrada. Cura a esperança que parece ter desaparecido. Senhor, sopra novamente o Teu Espírito sobre este casamento. Assim como o Senhor levou vida ao vale de ossos secos, leva vida novamente para este relacionamento. Onde havia distância, aproxima. Onde havia frieza, aquece. Onde havia tristeza, derrama alegria. Onde havia acusações, faz nascer palavras de honra e respeito. Que cada marido volte a enxergar sua esposa como um presente precioso dado por Deus. Que cada esposa volte a olhar para seu marido com um coração renovado pelo Teu amor. Retira todo orgulho que impede um pedido de perdão. Remove toda dureza que impede um abraço sincero. Que o Espírito Santo fale mais alto do que qualquer mágoa. Que a paz do céu invada esta casa neste exato momento. Nós declaramos que este casamento não será definido pelos erros do passado, mas pelas promessas que o Senhor preparou para o futuro. Porque aquilo que Deus começou, Deus também é poderoso para restaurar. Nós escolhemos confiar, mesmo quando ainda não vemos mudanças. Escolhemos permanecer firmes, porque sabemos que o Deus dos milagres continua trabalhando em favor daqueles que esperam em Ele. Senhor, não abandona aqueles que clamam pelo Teu nome. Ainda que este casamento esteja enfrentando uma das maiores tempestades de sua história, nós sabemos que a última palavra pertence ao Senhor.
O Deus que abriu o Mar Vermelho continua abrindo caminhos onde ninguém consegue enxergar uma saída. O Deus que derrubou muralhas continua derrubando tudo aquilo que separa dois corações que um dia decidiram caminhar juntos diante do teu altar. A tua palavra declara em Isaías 43:19: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Senhor, faz uma coisa nova neste casamento. Surpreende este casal com uma restauração que ninguém imaginava ser possível. Onde existe um deserto de sentimentos, faz brotar rios de amor. Onde a esperança desapareceu, faz nascer novamente a confiança. Onde a rotina sufocou o carinho, devolve os pequenos gestos de afeto. Ensina este marido a ouvir antes de responder. Ensina esta esposa a falar com sabedoria e mansidão. Que ambos aprendam a vencer uma discussão sem ferir um ao outro. Que escolham o perdão acima da razão. Que escolham a paz acima do orgulho. Que escolham permanecer unidos, mesmo quando as circunstâncias insistirem em dizer o contrário. Pai, declaramos que este casamento pertence a Jesus Cristo. Que toda armadilha preparada para destruir esta união seja desfeita pelo poder do teu nome. Que o Espírito Santo visite este lar enquanto esta oração está sendo ouvida. Que o marido sinta desejo de se aproximar novamente. Que a esposa receba paz para continuar acreditando. Que ambos sejam fortalecidos pelo teu amor. Pois a tua palavra afirma em 1 Coríntios 13:7 que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós nos apegamos a essa verdade. E quando essa restauração acontecer, toda honra, toda glória e todo louvor serão entregues somente ao teu santo nome. Pai de infinita misericórdia, continuamos diante da tua presença porque sabemos que o Senhor é especialista em restaurar aquilo que parecia perdido. Há casamentos que ainda permanecem de pé por fora, mas por dentro estão marcados pelo silêncio, pela frieza e pela distância. Há esposos e esposas que dividem a mesma casa, mas já não dividem os mesmos sonhos. Há corações cansados, desanimados e feridos, perguntando se ainda existe esperança. Mas hoje nós respondemos com fé. Existe esperança porque o Senhor continua sendo o Deus da restauração. Pai, lembra este casal do amor que um dia os uniu. Faz voltar à memória o sorriso do primeiro encontro, a emoção do primeiro abraço, a alegria dos planos construídos juntos, a expectativa do casamento, as promessas feitas diante do teu altar. Que essas lembranças não tragam tristeza, mas despertem novamente o desejo de reconstruir aquilo que parecia destruído. A tua palavra declara em Cântico dos Cânticos 8:7. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Senhor, se o verdadeiro amor foi colocado por ti neste casamento, nenhuma tempestade poderá apagá-lo. Por isso, sopra novamente o teu espírito sobre esta união. Que o carinho volte a ocupar o lugar das críticas. Que o respeito substitua as palavras duras. Que o diálogo vença o silêncio. Que a compreensão seja maior do que os julgamentos. Pai, ensina este marido a amar sua esposa com dedicação, paciência e ternura. Ensina esta esposa a fortalecer seu marido com palavras de incentivo, respeito e sabedoria. Que ambos compreendam que um casamento não permanece forte porque nunca enfrenta dificuldades, mas porque decide permanecer firme mesmo durante as tempestades. Senhor, remove toda comparação que destrói a alegria do lar. Livra este casal da influência de pessoas que incentivam a separação em vez da reconciliação. Afasta toda voz que alimenta a desistência. Que apenas a tua voz seja ouvida dentro desta casa. Traz de volta os momentos de oração juntos. Os momentos de conversa sincera. Os abraços espontâneos. Os pedidos de perdão. Os gestos simples que fortalecem uma grande aliança. Pai, nós sabemos que o inimigo trabalha para dividir famílias, porque conhece o poder de um lar firmado em Deus.
Mas hoje declaramos que nenhuma estratégia das trevas prevalecerá contra este casamento. Que todo laço de divisão seja quebrado. Que toda frieza espiritual seja substituída pelo fogo do Espírito Santo. Que esta casa volte a ser um lugar de paz, de alegria e da tua presença. Nós cremos que o Senhor está restaurando sentimentos, renovando forças e reconstruindo a confiança passo a passo. Mesmo que a mudança ainda pareça pequena, sabemos que o Senhor está agindo em detalhes que os nossos olhos ainda não conseguem perceber. Por isso descansamos nas tuas promessas. Porque aquele que começou esta obra é fiel para completá-la. Nós declaramos que este casamento será restaurado, fortalecido e transformado em um testemunho vivo do teu amor e da tua fidelidade. Pai amado, muitas vezes, a maior distância entre o marido e uma esposa não é física, mas emocional. Palavras que nunca foram esquecidas. Promessas quebradas. Decepções que se acumularam em silêncio. Até que o coração ficou pesado demais para continuar caminhando. Mas hoje, Senhor, nós colocamos todas essas dores diante do teu altar. Nós não queremos alimentar a amargura. Nós não queremos viver presos ao passado. Nós não queremos permitir que as lembranças dolorosas tenham mais força do que as tuas promessas. Por isso, pedimos que o teu Espírito Santo faça uma obra profunda dentro de cada coração. A tua palavra declara em Efésios 4:31 ao 32. Longe de vós toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, bem como toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Pai, que essa palavra se torne realidade neste casamento. Retira toda raiz de amargura, toda mágoa escondida, toda lembrança que ainda provoca dor, toda vontade de revidar. Que cada um tenha coragem para reconhecer seus próprios erros. Que o marido tenha humildade para pedir perdão quando falhar. Que a esposa tenha um coração disposto a liberar perdão quando for ferida. E que ambos compreendam que o perdão não significa esquecer a dor de um dia para o outro, mas decidir não permitir que ela continue governando o futuro. Senhor, quebra todo ciclo de acusações, toda palavra lançada no momento da ira, toda crítica constante, toda indiferença que destrói lentamente o amor. Coloca vigilância nos lábios deste casal. Que antes de responderem, aprendam a ouvir. Que antes de julgarem, aprendam a compreender. Que antes de desistirem, lembrem-se das promessas feitas diante de ti. Pai, nós também te pedimos que restaures a comunicação dentro deste lar. Que o diálogo volte a acontecer com respeito. Que os olhares expressem carinho novamente. Que os gestos demonstrem amor sem que seja preciso dizer muitas palavras. Que esta casa seja conhecida não pelas discussões, mas pela paz que vem da tua presença. Nós declaramos que o perdão vencerá o orgulho, que a humildade vencerá a dureza do coração, que o amor vencerá toda ofensa. Porque sabemos que, quando Cristo ocupa o centro de um casamento, aquilo que parecia impossível começa a se tornar realidade. Nós cremos que o Senhor está curando feridas antigas, desfazendo nós emocionais e reconstruindo esta aliança com fundamentos ainda mais fortes do que antes. E quando este casal olhar para trás, verá que foi a tua graça que sustentou cada passo até a restauração completa. Por isso, seguimos confiando, seguimos orando, seguimos esperando, porque o Deus que perdoou os nossos pecados também é poderoso para ensinar este casal a perdoar um ao outro. Pai Todo-Poderoso, sabemos que um casamento firmado em Ti é precioso aos Teus olhos. Também sabemos que muitas batalhas enfrentadas por um casal não são apenas naturais. Existem lutas espirituais, tentações, distrações e armadilhas que procuram enfraquecer a comunhão, roubar a paz e destruir aquilo que o Senhor uniu. Por isso, neste momento, nós levantamos um clamor de proteção sobre este casamento. Que nenhuma estratégia do inimigo encontre espaço neste lar.
A tua palavra declara em Isaías 54:17: toda arma forjada contra ti não prosperará. Pai, nós tomamos posse desta promessa. Declaramos que toda arma preparada para destruir esta união será desfeita pelo teu poder. Se houver inveja contra este casamento, que ela seja anulada. Se houver palavras de maldição lançadas contra esta família, que caiam por terra em nome de Jesus. Se houver tentações tentando afastar um do outro, fortalece o coração deste casal para permanecer fiel à aliança que fez diante de ti. Guarda os olhos para que não se desviem. Guarda os pensamentos para que permaneçam puros. Guarda a mente para que nenhuma mentira do inimigo encontre lugar. Guarda o coração para que o amor seja preservado. Senhor, fecha todas as portas que nunca foram abertas por ti. Afasta amizades que incentivam a divisão. Livra este casal de conselhos que conduzem à separação. Protege esta família das influências que banalizam o compromisso do casamento. Que o marido seja fortalecido para honrar sua esposa todos os dias. Que a esposa seja fortalecida para honrar seu marido com amor e respeito. Que ambos sejam revestidos de sabedoria para reconhecer aquilo que vem de Deus e rejeitar aquilo que tenta destruir sua união. Pai, faz deste lar um lugar onde a tua presença seja percebida. Que a leitura da tua palavra volte a fazer parte da rotina desta casa. Que a oração em família se torne um hábito constante. Que o nome de Jesus seja exaltado dentro deste lar. Onde antes existia tensão, que haja paz. Onde antes havia medo, que haja segurança. Onde antes havia dúvidas, que haja confiança nas tuas promessas. A tua palavra declara em Salmos 91:1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Hoje nós escolhemos colocar este casamento debaixo dessa sombra de proteção. Que nenhum mal alcance esta família. Que nenhuma crise destrua aquilo que o Senhor está restaurando. Que cada manhã seja um novo começo. Que cada noite termine com paz no coração. Nós declaramos que este casamento está guardado pelas tuas mãos. Está protegido pelo teu amor. Está fortalecido pela tua graça. E será usado como testemunho vivo de que não existe batalha grande demais quando Deus luta ao lado daqueles que confiam em Ele. E se o Senhor está à frente deste casamento, a vitória já começou. Pai amado, chegamos ao final desta oração, mas temos a certeza de que este não é o fim da nossa esperança. Obrigado, Senhor, porque durante cada minuto desta oração o Teu Espírito Santo esteve presente. Nós cremos que o Senhor ouviu cada lágrima silenciosa, cada suspiro, cada palavra pronunciada com fé e até aquelas que não conseguiram sair dos lábios, mas foram feitas no íntimo do coração. Nada passou despercebido aos teus olhos. Pai, se existe um marido ouvindo esta oração, abraça-o agora. Tira dos seus ombros todo o peso, toda a culpa, toda a preocupação e todo o medo. Renova sua força para continuar lutando por sua família. Se existe uma esposa ouvindo esta oração, envolve-a com o teu amor. Seca suas lágrimas. Cura as feridas que ninguém conhece. Lembra-a de que ela nunca esteve sozinha, porque o Senhor sempre caminhou ao seu lado. Que o amor volte a vencer todas as dores. A tua palavra declara em Romanos 12:12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. É exatamente isso que escolhemos fazer. Pai, escreve uma nova história para esta família. Que esta casa volte a ser cheia de risos. Que a mesa volte a ser um lugar de comunhão. Que as crianças, se houver, possam crescer vendo o poder do perdão, do respeito e do amor. Que este lar seja conhecido como uma casa onde Cristo habita. Declaramos, pela fé, que aquilo que parecia morto voltará a viver. Que aquilo que parecia destruído será reconstruído. Que aquilo que parecia impossível será testemunho da tua glória. Porque tu és o Deus que restaura, o Deus que cura, o Deus que reconcilia.
o Deus que faz novas todas as coisas. E antes de encerrarmos esta oração, queremos fazer um último pedido. Abençoa cada pessoa que permaneceu até este momento. Que ela durma hoje com paz. Que acorde amanhã com esperança. Que veja, nos próximos dias, sinais da tua resposta. Mesmo que sejam pequenos, que eles fortaleçam sua fé e lembrem que o Senhor já começou a agir. Nós confiamos que, no tempo certo, este casal olhará para trás e perceberá que as lágrimas regaram um milagre que estava sendo preparado por Deus. E quando esse dia chegar, toda a honra, toda a glória e todo o louvor serão entregues somente ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários. Deus está restaurando a minha família. Esse será o seu ato de fé. E se você conhece alguém que está lutando pelo casamento, envie esta oração. Talvez Deus use você como instrumento para reacender a esperança em um lar que estava prestes a desistir. Inscreva-se no canal, ative o sino e permaneça conosco em oração todos os dias. Lembre-se desta verdade antes de sair. Enquanto Deus estiver no centro do casamento, sempre haverá esperança. E aquilo que é impossível para os homens continua sendo possível para Deus. Que o Senhor abençoe você, seu casamento, sua família e sua casa, hoje e sempre. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.